Olá a todos. Na minha participação de hoje, eu vou apresentar o andamento do projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo deste ano aqui no CBEI, pelo projeto P&D 604, GT 604. O título do projeto é Respostas Funcionais de Peixes Predadores Residentes na presença do mexilhão dourado invasor, Limnoperna fortuni. Eu sou Daniel Rosa, pesquisador aqui do CBEI. Temos acompanhado os esforços para prevenir a invasão, ou para controlar a abundância do mexilhão dourado. Eles têm avançado, de fato, mas a gente percebe que ainda ele não foi alcançado em sua total plenitude. E os principais métodos que têm sido utilizados para o controle dessa espécie aqui no Brasil é o método de controle químico. Mas também é interessante a gente lembrar de um tipo de controle que ocorre naturalmente nos sistemas biológicos, que é o controle top-down, que nada mais é do que o efeito causado pelas taxas de consumo de espécies de níveis superiores, ou seja, os predadores, sobre as espécies de níveis tróficos inferiores, ou seja, suas presas, podendo gerar aí um fenômeno cíclico dentro de uma cadeia alimentar e que é regulado pela variação na densidade de indivíduos nos diferentes níveis tróficos. A gente pode ver o exemplo na figura abaixo, onde o efeito causado numa redução na densidade de predadores de topo, que ocasiona uma resposta de aumento na densidade de espécies em nível trófico logo abaixo, que por sua vez consumem e reduzem a densidade de espécies, recursos em níveis tróficos logo abaixo e assim por diante. E como já é conhecido na literatura, o mexilhão dourado ele é parte integrante da cadeia de cadeias alimentares de sistemas invadidos, sendo considerado, em alguns casos, o recurso principal para algumas espécies. Até o momento, cerca de 100 espécies de peixes são registradas consumindo mexilhão dourado só aqui na América do Sul. Mas será que alguma espécie, ou um grupo de espécies, eles poderiam ser capazes de exercerem alguma força regulatória sobre a população de sua presa, de sua nova presa, ou seja, sobre a população do mexilhão dourado, conforme a gente viu no exemplo de controle top-down, por exemplo? E foi, então, exatamente isso que me motivou a desenvolver esse estudo, esse projeto. São basicamente as 3 perguntas que me motivaram. Se esses peixes possuem taxas de consumo suficientes para regular ou desestabilizar populações do mexilhão dourado, quais espécies de peixes residentes possuem maior eficácia na predação de mexilhões, qual a abundância desses peixes em ambientes invadidos pelo mexilhão dourado? Bom, e para desenvolver esse projeto, a gente está utilizando uma abordagem de resposta funcional. Nada mais é do que uma forma de determinar matematicamente o comportamento alimentar de uma espécie em laboratório. Então, as respostas funcionais elas quantificam o consumo sob diferentes densidades de recursos, descrevendo os componentes-chave de busca, captura e tempo de manuseio. Portanto, a forma e a magnitude dessas respostas funcionais são preditores poderosos do impacto causado por consumidores nas populações de recursos, nas populações de suas presas. E são conhecidos, de maneira geral, mais bem conhecidas, 3 tipos de respostas funcionais. A resposta do tipo 1, onde o consumo de presas ele cresce linearmente com o aumento da densidade das mesmas, ou seja, à medida em que a densidade de presa aumenta, o consumo do predador também aumenta. A resposta funcional do tipo 2, onde a taxa de consumo ela aumenta de acordo com a densidade da presa, até alcançar um platô, chamada de uma curva hiperbólica. E a resposta funcional do tipo 3, onde a taxa de consumo do predador ela diminui com a redução da densidade de presas e dá uma curva com esse aspecto sigmoide. Bom, e as respostas e essa abordagem de resposta funcional ela tem sido
utilizada para diversos objetivos, né? Como, por exemplo, para avaliar o impacto de predadores exóticos invasores, né, introduzidos sobre presas nativas e até para a seleção de agentes de controle biológico. E o objetivo do presente estudo, então, foi caracterizar as respostas funcionais de duas espécies de peixes nativos na presença do invasor mexilhão dourado por meio de experimentos ex situ. As espécies selecionadas, então, para o presente estudo foi o pacu-caranha, Piaractos mesopotâmicos, que é um peixe de água doce, onívoro, nativo da bacia dos rios Paraná e Paraguai. Possui uma dentição composta por dentes molariformes, grandes, multicuspidados, adaptados para quebrar e esmagar frutos e sementes. É uma espécie de peixe reconhecidamente consumidora do mexilhão dourado. A outra espécie é o piau-sul, Megaleporinus macrocephalus, também é um peixe onívoro de água doce, nativo da bacia do rio Paraguai, que possui também uma dentição composta por dentes incisiformes, adaptados para apreensão, captura e preparação pré-digestiva do alimento. Assim como a espécie anterior, também é um predador de mexilhão reconhecido. Bom, e para desenvolver, então, os experimentos propriamente dito, a gente selecionou indivíduos juvenis dessas espécies que foram adquiridos de piscicultura regional. Esses indivíduos foram, então, transferidos para o laboratório e mantidos em caixas plásticas, caixa d'água de 500 litros, para um período de aclimatação às condições de laboratório. Esses peixes foram mantidos nessas condições durante 4 meses. Os mexilhões dourados, eles foram coletados no reservatório da usina hidrelétrica de Volta Grande, que é próximo ao laboratório onde os peixes onde o experimento foi realizado, laboratório da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esses mexilhões, então, foram coletados no reservatório de Volta Grande, transportados para o laboratório da UFTM, onde também permaneceram durante 24 horas em período de aclimatação, as condições de laboratório. Os experimentos foram conduzidos em caixas plásticas opacas de 35 litros, com aeração constante, ou seja, a nossa unidade amostral eram essas caixas plásticas, né? Esses indivíduos foram selecionados randomicamente, transferidos para os aquários para 24 horas de aclimatação anteriormente aos testes. Esses predadores foram pareados por tamanho em relação ao comprimento, para a gente poder fazer análises comparativas. O tamanho dos indivíduos ele é muito importante. E após o período de aclimatação, esses peixes também eles foram mantidos em jejum a fim de padronizar os níveis de fome desses indivíduos. Aqui, para ter uma ideia do arranjo experimental nas unidades amostrais, foram selecionados, então, um indivíduo para cada densidade de peixe, né? Então, um aquário, basicamente seria... a gente avaliou 5 diferentes densidades de mexilhão e replicamos essas 5 diferentes densidades 5 vezes. Ou seja, no aquário, um aquário com um peixe, né, com 5 mexilhões, repetido 5 vezes, um aquário com um peixe com 10 mexilhões, repetido 5 vezes, e assim por diante. E também um aquário e também unidades amostrais de controle, ou seja, 100 peixes, onde as densidades foram repetidas na ausência de predadores. Aqui uma foto, para vocês terem ideia do sistema que foi montado, um sistema de aquários com recirculação de água. Então, entre os dias 2 e 7 de outubro de 2021, os predadores foram, então, apresentados com a presa nas 5 densidades iniciais de 5, 10, 20, 40 e 80 mexilhões. O experimento foi iniciado e o consumo de presas foi registrado após 24 horas. Aqui eu vou passar rapidamente um vídeo, para vocês terem ideia de como foi.
Aí, no detalhe, um exemplar de pacu ingerindo um indivíduo de mexilhão dourado, e visualmente a gente percebe que ele expeliu parte de sua concha. Bom, após as 24 horas, esse número de mexilhões restantes eram contados. Aqui, para a gente ter uma ideia, nesse canto inferior esquerdo, fragmentos de conchas que restaram após as 24 horas de interação. Foi também acompanhado um monitoramento dos fatores físico-químicos da água, onde esses parâmetros apresentados aí à direita foram medidos. Esses parâmetros, essa tabela mostra que esses parâmetros eles não variaram significativamente, foram bem similares ao longo dos dias de experimento. E agora, com relação às análises, está sendo feitas as análises dos resultados que foram obtidos lá dos experimentos, né? Como eu falei, a gente está usando a abordagem de resposta funcional, né? E o que está sendo rodado, os dados, no programa R, que é um pacote estatístico, né, específico, criado especificamente para análise de respostas funcionais, que é esse pacote FRAIR. Esses dados, então, estão sendo analisados. E a gente já tem alguns resultados preliminares que eu vim trazer para mostrar aqui para vocês. Temos a tabela de espécies, onde temos a taxa de ataque, né? E o tempo de manuseio e a taxa máxima de consumo de cada espécie, né? Então, a gente tem os resultados aqui, primeiro já avaliados para a espécie de pacu, Piaraxis mesopotâmicos, que apresentou uma curva que ele se apresentou. Seus resultados eles se ajustaram ainda, né? No momento que a gente está da análise, esses resultados eles se ajustaram bem à curva de resposta funcional tipo 2 para essa espécie. Ou seja, essa espécie, então, ela tem um comportamento alimentar onde a taxa de consumo, os resultados nos mostraram, né? Tem nos mostrado que a taxa de consumo dessa espécie ela aumenta de acordo com o aumento da densidade do mexilhão dourado, até que atinge, a gente pode ver nessa curva em vermelho, né? Os pontos vermelhos representam as médias de consumo de presas consumidas pela espécie de pacu, e ela vai aumentando à medida que a densidade de presa também aumenta, né? Ainda não foi possível observar um platô, pode ser que esse peixe ainda não atingiu, né, esse platô, ou seja, pode ser que ele ainda aumente a taxa de consumo com a densidade ainda maior do que 80 indivíduos, né? Isso é um resultado bem interessante para a gente aqui. E a gente mostra também que, com base nesses resultados, Piaraxis mesopotâmicos ele apresenta uma taxa de consumo média de 78,74 indivíduos a cada 24 horas. Então, esses são alguns resultados preliminares desse estudo, que ainda está em desenvolvimento. Aqui também mais uma comparação entre as duas espécies, onde a gente vê que a taxa de consumo, a taxa de ataque, o TA, que está aqui em vermelho, ela foi significativamente diferente entre as duas espécies testadas. Isso nos mostrou que o Piaraxis mesopotâmicos, ou seja, o pacu, ele apresenta uma taxa de ataque significativamente superior à da espécie de piau, né? E esses dados, então, estão sendo analisados. E próximo, eu quero agradecer aqui as pessoas envolvidas nesse projeto, né? São essas pessoas listadas: professor Antônio Valadão, Afonso Pélio, Paulo Camargo, Kelly Carneiro, a Larissa Faria, o James Dicken e o Ross Kuttner. Esses dois últimos são uma parceria internacional, direto da Alemanha, nos ajudando a analisar esses resultados, que estão ainda em andamento. E as entidades envolvidas são essas mostradas no slide. E eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado.